Existe um versículo em Eclesiastés que as igrejas evitam comentar porque ele revela uma verdade que abala estruturas. Para tudo há um tempo determinado e tempo para todo propósito debaixo do céu. Parece simples, né? Mas escondido nessas palavras está um código que separa quem prospera daqueles que passam a vida toda esperando a vez deles chegar. O que você está prestes a descobrir não vai sair na pregação de domingo. Porque quando você entende os tempos de Deus, você para de lutar contra correntes invisíveis que estão sabotando cada movimento seu. Salomão não era só o homem mais sábio do mundo. Ele era o cara que decifrou o sistema. Enquanto outros reis acumulavam ouro através de guerras e conquistas, ele construiu um império através de algo muito mais poderoso: timing divino. E em Eclesiastés, ele deixou as pistas para quem tivesse olhos para ver. Mas antes de eu te mostrar o que realmente significa tempo para todo propósito, já deixa o seu like aí embaixo. Porque o que vem agora vai mexer com estruturas mentais que você nem sabia que existiam. Vou te contar sobre Marina. Ela passou 10 anos batendo na mesma tecla. Acordava às 5 da manhã, trabalhava até tarde, fazia cursos, se esforçava mais que qualquer pessoa que eu conhecia. E nada. Zero resultado. Sabe por quê? Ela estava plantando em terreno árido. Não porque fosse incompetente, mas porque ainda não tinha chegado o tempo dela. Até que um dia ela descobriu algo que mudou tudo. Um princípio escondido em Eclesiastés capítulo 3. Tempo de plantar e tempo de colher. Parece óbvio, mas a profundidade disso vai te assustar. Marina começou a perceber que existem ciclos invisíveis na vida. Momentos em que o universo conspira a seu favor e momentos em que ele parece te testar. Saber quando agarrar oportunidades e quando soltá-las é um dos maiores segredos da vida. A maioria vive na contramão dos próprios ciclos. Força quando deveria esperar. Espera quando deveria agir. Por isso fica presa nessa dança de quase chegar lá e voltar ao início. Salomão descobriu que não só os eventos externos têm tempo certo, mas também nossos estados internos seguem ciclos divinos. Quando é hora de abraçar oportunidades e quando é hora de soltá-las. A maioria das pessoas vive na contramão dos próprios ciclos. Força quando deveria esperar. Espera quando deveria agir. Por isso fica nesse vai e volta eterno, quase conseguindo e depois voltando ao início. Mas existe um segredo ainda mais profundo. Salomão descobriu que não são só os momentos externos que têm tempo certo. Seus estados internos também seguem ciclos divinos. Existe hora para você estar receptivo a novas ideias. Tempo para você estar criativo. Tempo para você estar corajoso. E tempo para você estar quieto, processando as transformações. Quando você aprende a surfar essas ondas internas, em vez de lutar contra elas, sua vida se torna uma sequência de sincronias que parecem mágica para os outros. Lembra do versículo: tempo de chorar e tempo de rir? Isso não é sobre aceitar passivamente o que acontece com você. É sobre entender que até suas emoções seguem um propósito maior. Aquele período difícil que você passou não foi punição. Foi preparação. Suas lágrimas estavam limpando terrenos internos para que algo novo pudesse nascer. E aqui vem a parte que vai te arrepiar. Salomão descobriu que quando você se alinha com os tempos de Deus, você começa a antecipar as oportunidades. Você sente quando algo está prestes a mudar. Não é intuição comum. É percepção espiritual afinada. Existem pessoas que parecem estar sempre no lugar certo, na hora certa. Elas não são sortudas. Elas aprenderam a ler o código temporal. Sabem quando investir energia e quando preservá-la. Quando falar e quando escutar. Quando perseguir e quando deixar ir. Carlos era daqueles caras que tentava forçar todos os resultados. Se uma estratégia não funcionava, ele dobrava o esforço. Se um negócio não decolava, ele colocava mais dinheiro. Até que descobriu um versículo que mudou sua mentalidade completa. Tempo de ajuntar pedras e tempo de espalhá-las. Ele percebeu que estava tentando construir em momentos de desconstrução. Estava juntando quando deveria estar espalhando. Quando inverteu a lógica, em poucos meses teve os melhores resultados da vida. Isso soa familiar? Quantas vezes você está remando contra a maré sem perceber?
A sabedoria de Eclesiastés não está nos versículos famosos que todo mundo cita. Está nas entrelinhas, nas pausas entre as palavras, nos silêncios que Salomão deixou para quem tivesse maturidade para preencher. Por exemplo, quando ele fala, vaidade das vaidades, tudo é vaidade, ele não está sendo pessimista. Ele está te mostrando que quando você persegue as coisas pelos motivos errados, nos momentos errados, elas se tornam vazias, mesmo quando você as conquista. Mas quando você conquista as mesmas coisas alinhado com seu propósito e no tempo certo, elas se tornam instrumentos de transformação. Não só sua, mas de todos ao seu redor. A diferença entre vaidade e propósito não está no que você faz. Está em quando e por que você faz. Salomão tinha uma riqueza que ia além do ouro. Ele tinha sabedoria temporal. Sabia quando era hora de expandir o reino e quando era hora de consolidar. Quando era hora de construir e quando era hora de preservar. Quando era hora de mostrar poder e quando era hora de demonstrar humildade. E a parte mais impressionante, ele codificou tudo isso em Eclesiastés para que pessoas como você pudessem acessar os mesmos princípios milênios depois. Porque os tempos mudam, mas os ciclos permanecem. As tecnologias evoluem, mas os padrões divinos são eternos. O que funcionou para Salomão pode funcionar para você, desde que você entenda a linguagem. Existe um versículo que poucos compreendem completamente. Tempo de guerra e tempo de paz. Isso não está falando só de conflitos externos. Está falando sobre os momentos em que você precisa lutar por seus sonhos e os momentos em que você precisa descansar e deixar que eles amadureçam. A maioria das pessoas vive em guerra constante, lutando contra tudo e contra todos, incluindo contra elas mesmas. E se cansam antes dos resultados aparecerem. Outras vivem em paz constante demais, esperando que as coisas aconteçam sem mover um dedo para que elas aconteçam. Mas quem entende os ciclos sabe exatamente quando apertar o acelerador e quando pisar no freio. Tem uma história que pouca gente conhece sobre Salomão. Antes de ele se tornar rei, passou anos observando. Estudando o comportamento das pessoas, as estações da natureza, os movimentos dos astros. Ele não queria apenas governar um reino. Ele queria decifrar as leis que governam a existência. E quando assumiu o trono, ele não começou construindo. Começou escutando. Diz a Bíblia que no famoso sonho, onde Deus ofereceu qualquer coisa que ele quisesse, Salomão pediu sabedoria para discernir entre o bem e o mal. Mas a palavra original em hebraico é muito mais profunda. Ele pediu um coração que escuta. Escuta o quê? Os tempos, as estações, os momentos certos para cada decisão. Isso é o que separa líderes de seguidores, visionários de sonhadores. Pessoas prósperas de pessoas que ficam tentando a vida toda. Você já parou para pensar por que algumas pessoas conseguem multiplicar dinheiro de forma quase sobrenatural, enquanto outras trabalham dobrado e mal conseguem sobreviver? Não é competência. Não é sorte. É timing espiritual. Quando você está alinhado com os tempos de Deus, cada real que você investe se multiplica porque foi plantado na estação certa. Cada relacionamento que você constrói se torna uma ponte porque foi cultivado no momento adequado. Cada palavra que você fala encontra terreno fértil porque foi dita na hora perfeita. Mas quando você está fora de sincronia, mesmo as melhores ideias murcham, os melhores planos fracassam, as melhores intenções se tornam frustrações. Eclesiastés capítulo 8 traz uma revelação que deveria ser estudada por todo mundo que quer prosperar. Para todo propósito há tempo e modo, porquanto o mal do homem é muito sobre ele. Percebeu? Não é só ter o tempo certo, é ter o modo certo no tempo certo. A forma como você faz as coisas importa tanto quanto quando você faz. Lúcia tinha uma loja de roupas que não vendia nada. Mesmos produtos que as concorrentes, preços melhores, atendimento melhor. Mas nada funcionava. Até que ela descobriu esse versículo e entendeu que não bastava ter o produto certo. Ela precisava descobrir o modo certo de apresentá-lo no tempo certo. Ela começou a observar os ciclos emocionais das clientes. Percebeu que segunda-feira elas queriam praticidade. Sexta-feira elas queriam glamour.
Antes do salário, elas queriam economia. Depois do salário, elas queriam novidade. Quando ela ajustou a comunicação e a vitrine para os ciclos das clientes, as vendas triplicaram em 2 meses. Isso que você acabou de ouvir não é estratégia de marketing. É aplicação prática de sabedoria bíblica. Tem outro princípio em Eclesiastés que vai mudar sua forma de ver fracassos. Tempo de rasgar e tempo de coser. Isso não é só sobre roupas. É sobre ciclos de destruição e reconstrução que acontecem constantemente na sua vida. Às vezes você precisa rasgar velhos padrões, velhas crenças, velhas formas de pensar para que algo novo possa ser costurado. E tem momentos em que você precisa costurar, unir, integrar tudo que aprendeu numa nova identidade. O problema é que a maioria das pessoas tem medo da fase do rasgar. Preferem se agarrar no conhecido, mesmo quando ele não serve mais. Ou então ficam eternamente rasgando, nunca chegando na fase de costurar algo novo. Roberto era gerente numa empresa há 20 anos. Odiava o trabalho, mas tinha medo de sair. Quando descobriu o princípio do tempo de rasgar, entendeu que sua insatisfação era um sinal de que uma fase da vida dele estava pedindo para ser encerrada. Mas ele também entendeu que não podia simplesmente rasgar tudo sem ter um plano. Passou 1 ano se preparando, estudando, construindo relacionamentos na área que ele realmente queria. Quando finalmente saiu, não foi um salto no escuro. Foi uma transição calculada. Hoje ele tem uma empresa própria que fatura 3 vezes mais que o salário antigo. E o mais importante, ele ama o que faz. Isso é sabedoria temporal. Saber quando rasgar, como rasgar e quando começar a costurar algo novo. Existe um versículo em Eclesiastés que deveria estar na cabeceira de todo empreendedor. Tempo de estar calado e tempo de falar. Na era das redes sociais, onde todo mundo quer falar sobre tudo o tempo todo, essa sabedoria é ouro puro. Salomão entendeu que às vezes o silêncio é mais poderoso que 1000 palavras, e que outras vezes, uma palavra no momento certo pode mudar destinos. Helena era daquelas pessoas que falava demais, em reuniões, nas redes sociais, com clientes. Achava que quanto mais ela falasse, mais pessoas iam lembrar dela. Até que descobriu em Eclesiastés que existe poder no silêncio estratégico. Ela começou a observar quando falar e quando escutar, quando propor ideias e quando deixar que outros chegassem nas conclusões por conta própria. Em 6 meses, foi promovida a diretora. Não porque falou mais, mas porque falou melhor. E tem uma profundidade ainda maior nisso. Eclesiastés te ensina que existem momentos em que você precisa ficar calado para escutar a voz de Deus. E momentos em que você precisa falar para ser instrumento da voz de Deus. Quando você aprende a diferença, suas palavras ganham um peso diferente. As pessoas começam a te escutar de um jeito que nunca escutaram antes. Se você chegou até aqui e está sentindo que alguma coisa dentro de você está mudando, deixa um comentário contando qual parte mais te impactou. Eu leio todos os comentários e às vezes eles viram vídeos inteiros. Porque o que você acabou de ouvir é só o começo da revelação de Eclesiastés. Tem camadas tão profundas nesse livro que cada versículo é um universo de possibilidades. E o mais incrível é que quanto mais você estuda, mais você percebe que tudo está conectado numa teia de sabedoria que funciona tanto para a vida espiritual quanto para a vida prática. Mas existe um versículo que ainda não comentei e que pode ser o mais revolucionário de todos. Eclesiastés 7,14. No dia da prosperidade goza do bem, mas no dia da adversidade considera. Porque também Deus fez um em oposição ao outro, para que o homem não descubra nada do que há de vir depois dele. Isso parece cruel, né? Deus criou dias bons e dias ruins para que você não saiba o que vem depois? Mas aqui está a sabedoria profunda. Se você soubesse de tudo o que vai acontecer, você perderia a capacidade de viver o presente intensamente. A incerteza que às vezes te angustia é, na verdade, o que mantém você vivo. É o que te obriga a desenvolver fé, coragem, sabedoria. Se tudo fosse previsível, você pararia de crescer. Mas, ao mesmo tempo, Salomão te dá a chave para navegar nessa incerteza. Nos dias bons, aproveita. Nos dias ruins, aprende.
e entende que ambos são necessários para o seu desenvolvimento. Tem um segredo que eu ainda não te contei e que vai mudar sua forma de ver oportunidades para sempre. Esse segredo vai revolucionar sua forma de enxergar oportunidades. Eclesiastés 11:4 diz: Quem observa o vento nunca semeará, e quem olha as nuvens nunca ceifará. Isso parece contraditório com tudo que falamos sobre timing, né? Mas aqui está a chave mestra. Salomão está te ensinando que existe uma diferença entre esperar o momento certo e ficar paralisado esperando condições perfeitas. O momento certo não é quando tudo está perfeito. É quando você está preparado para lidar com as imperfeições. Essa é a diferença entre sabedoria temporal e procrastinação espiritual. Uma te move, a outra te paralisa. Agora vou te mostrar o versículo que literalmente reescreve sua relação com a abundância. Eclesiastés 5:19. A todo homem a quem Deus deu riquezas e bens, e lhe deu poder para delas comer e tomar a sua porção, e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus. Leu direito? Deus não só permite riqueza. Ele dá poder para você desfrutá-la. Mas aqui está o código escondido. Só quem entende os tempos consegue acessar esse dom completamente. Existe uma diferença abissal entre trabalhar duro e trabalhar alinhado, entre se esforçar e se posicionar, entre correr atrás e ser atraído pelas oportunidades certas. Vou te explicar através da história de Rebeca. Ela vendia bolos caseiros há 3 anos. Trabalhava 14 horas por dia, mas mal conseguia pagar as contas. Até que descobriu algo em Eclesiastés que mudou tudo. Para tudo, há tempo determinado. Ela percebeu que estava tentando vender produtos de inverno no verão. Não literalmente, mas energeticamente. Estava oferecendo conforto quando as pessoas queriam celebração. Segurança quando elas queriam aventura. Tradição quando elas queriam inovação. Quando ela começou a ler os tempos emocionais dos seus clientes, suas vendas multiplicaram por 8 em 2 meses. Mesmo produto, mesmo esforço. Timing diferente, resultado extraordinário. Isso te lembra alguma situação sua? Quantas vezes você ofereceu a coisa certa para a pessoa certa, mas no momento errado? Salomão entendeu algo que revoluciona qualquer negócio ou relacionamento. As pessoas passam por estações internas. Existem momentos em que elas estão abertas para mudança e momentos em que elas precisam de estabilidade. Momentos em que elas querem ser desafiadas e momentos em que elas querem ser acolhidas. Quem aprende a ler essas estações se torna irresistível. Não por manipulação, mas por sintonia. E tem mais. Eclesiastés revela que você também passa por essas estações. Existe tempo para você semear ideias e tempo para você colher resultados. Tempo para você aprender e tempo para você ensinar. Tempo para você receber e tempo para você dar. A tragédia da maioria das pessoas é tentar colher quando deveria estar semeando. Ou continuar semeando quando deveria estar colhendo. Lembra daquela sensação de que você está sempre um passo atrasado? Como se as oportunidades passassem do seu lado sem te ver. Isso não é azedume, é desalinhamento temporal. Mas quando você se conecta com seu ritmo divino, parece que as portas se abrem antes mesmo de você chegar nelas. Tem um versículo que me dá arrepios toda vez que leio. Tempo de buscar e tempo de perder. Isso deveria ser ensinado em todas as escolas de negócio do mundo, porque te salva de anos de frustração. Existem momentos na vida em que você precisa soltar certas coisas para que outras melhores possam chegar. Relacionamentos, empregos, crenças, até identidades antigas. E tem momentos em que você precisa se agarrar firme no que tem, mesmo quando tudo parece incerto. A sabedoria não está em sempre lutar ou sempre desistir. Está em saber quando fazer cada um. Daniel trabalhava numa empresa há 15 anos. Odiava o que fazia, mas tinha medo de sair. Até que leu em Eclesiastés, tempo de guardar e tempo de deitar fora. Ele percebeu que estava guardando segurança, mas perdendo o propósito. Quando encontrou coragem para largar tudo e seguir sua paixão, descobriu que o universo já tinha preparado um caminho 3 vezes melhor do que ele imaginava. Às vezes, o que você pensa que é sua segurança é na verdade sua prisão. Mas atenção,
Isso não significa sair por aí jogando tudo pro alto sem critério. Salomão não era impulsivo, ele era estratégico. Cada movimento dele era calculado não só logicamente, mas espiritualmente. Existe uma oração escondida em Eclesiastés que poucos percebem. No meio de toda aquela reflexão sobre tempo e propósito, Salomão faz um pedido. Deus, me mostra quando agir e quando esperar. Essa deveria ser sua oração diária, porque quando você está sincronizado com os tempos divinos, você não precisa forçar nada. As coisas fluem com uma naturalidade que impressiona até você mesmo. Já passou por aqueles períodos em que tudo que você toca vira ouro? E outros em que nada sai como planejado, não importa o quanto você se esforce? Isso não é acaso, são as estações da sua alma. Quando você aprende a honrar essas estações em vez de lutar contra elas, sua vida se torna uma sinfonia em vez de uma batalha. Eclesiastés 3,15 diz algo que vai explodir sua mente. O que já foi, também será. E o que já se fez, também se fará. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Isso soa desanimador? É justamente o contrário. Salomão está te dizendo que os padrões se repetem, que os ciclos são previsíveis, que se você aprender a ler as pistas, você pode se antecipar aos eventos antes que eles aconteçam. Não é sobre prever o futuro. É sobre entender que o futuro já está codificado nos padrões do presente. Mariana sempre soube quando as coisas estavam prestes a mudar na vida dela. Não por dom místico, mas porque ela aprendeu a observar os sinais. Quando certas pessoas começavam a aparecer na vida dela, ela sabia que uma oportunidade estava chegando. Quando certas emoções começavam a surgir, ela sabia que uma transformação era inevitável. Ela se tornou uma pessoa que surfa as ondas da vida, em vez de ser atropelada por elas. Você quer saber qual é o maior segredo de Eclesiastés? Não é sobre aceitar que tudo tem seu tempo, é sobre se tornar um co-criador desse tempo. Sobre aprender a dançar com os ritmos divinos, em vez de apenas sobreviver a eles. Quando você entende isso de verdade, você para de ser vítima das circunstâncias e se torna arquiteto do seu destino. Tem uma frase em Eclesiastés que deveria estar na parede de todo empreendedor. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Isso não é sobre paciência comum. É sobre entender que cada início contém o DNA do seu final. Se você plantar com sabedoria, tempo e alinhamento divino, a colheita vai superar todas as suas expectativas. Mas se você plantar com pressa, medo e desespero, mesmo que cresça alguma coisa, ela não vai ter a força para sustentar você a longo prazo. Por isso Salomão insiste tanto na questão do tempo. Ele não quer que você desperdice sua energia plantando no terreno errado ou na estação errada. Existe um princípio em Eclesiastés que poucos pastores explicam, porque mexe com a zona de conforto espiritual. Há tempo de abraçar e tempo de se afastar dos abraços. Isso não é frieza, é sabedoria relacional. Tem pessoas que aparecem na sua vida para uma estação específica. Algumas para te ensinar, outras para aprender com você. Algumas para te apoiar numa fase difícil, outras para celebrar suas vitórias. O problema é quando você tenta forçar que alguém fique além da estação para a qual foi enviado. Ou quando você insiste em permanecer numa relação que já cumpriu seu propósito. Isso vale para relacionamentos amorosos, amizades, parcerias de negócio e até mentores. Saber quando se aproximar e quando se afastar é uma das habilidades mais importantes que você pode desenvolver. André tinha um sócio há 10 anos. No início, eles se complementavam perfeitamente, mas com o tempo foram crescendo em direções diferentes. Mesmo assim, André insistia em manter a sociedade por lealdade. Até que descobriu em Eclesiastés que lealdade mal direcionada pode se tornar autossabotagem. Quando ele teve coragem de se afastar respeitosamente, tanto ele quanto o ex-sócio prosperaram muito mais separados do que juntos. Às vezes, amar alguém significa deixar que sigam caminhos diferentes. Mas tem uma camada ainda mais profunda nessa sabedoria relacional. Eclesiastés 4:12 fala sobre a corda de 3 dobras que não se quebra facilmente. Isso não é só sobre ter parceiros na vida.
É sobre entender que existem relacionamentos que são divinamente orquestrados. Quando você está no timing certo, as pessoas certas aparecem naturalmente. Não porque você forçou, mas porque vocês estão sintonizados no mesmo propósito. Fernanda passou anos tentando construir uma equipe para o seu negócio. Contratava, treinava, investia tempo e energia. Mas as pessoas sempre saíam depois de pouco tempo. Até que ela descobriu em Eclesiastés que existe tempo de ajuntar e tempo de espalhar. Ela percebeu que estava tentando juntar pessoas quando ainda não tinha chegado o momento. Então parou de contratar e focou em se desenvolver, em se tornar o tipo de líder que atrairia naturalmente as pessoas certas. 6 meses depois, começaram a aparecer pessoas querendo trabalhar com ela. Não por anúncios ou indicações, por magnetismo. Hoje ela tem uma equipe de 15 pessoas que trabalham como se fossem uma pessoa só. Isso é sincronia divina. Quando você para de forçar e começa a atrair. Agora vem a revelação final, que é onde tudo se conecta. Eclesiastés não é só sobre timing individual. É sobre sincronia cósmica. Quando você se alinha com os tempos de Deus, você automaticamente se conecta com outras pessoas que estão na mesma frequência. Começam a aparecer na sua vida pessoas que complementam sua missão. Oportunidades que parecem feitas sob medida para você. Situações que testam exatamente o que você precisa desenvolver. Isso que as pessoas chamam de sorte é, na verdade, sintonia. Existe um versículo em Eclesiastés que resume tudo. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Mas a palavra propósito, na versão original em hebraico, é shepetz, que significa desejo ardente ou prazer intenso. Ou seja, não é só sobre cumprir obrigações no tempo certo. É sobre descobrir que seus desejos mais profundos e o plano de Deus para sua vida são a mesma coisa quando você está no timing correto. Quando você alinha desejo com propósito e têmpera com timing divino, você se torna imparável. Não porque força os resultados, mas porque flui com eles. E tem uma verdade final que vai mexer com sua forma de ver dinheiro para sempre. Eclesiastés 5:10 diz: quem ama o dinheiro nunca se fartará de dinheiro, e quem ama a abundância nunca se fartará da renda. Também isto é vaidade. Isso não é sobre condenar a riqueza. É sobre entender que quando você ama o dinheiro mais que o propósito, você entra numa roda de hamster que nunca te satisfaz. Mas quando você ama o propósito e usa o dinheiro como ferramenta, a abundância flui naturalmente. A diferença entre pessoas que têm dinheiro e pessoas que são prósperas é esta: quem tem dinheiro serve ao dinheiro. Quem é próspero faz o dinheiro servir ao propósito. E quando você entende os tempos, você descobre que existe um momento certo para cada nível de prosperidade. Às vezes você precisa passar por fases de aperto para desenvolver características que vão sustentar a abundância futura. Se Deus te desse 1 milhão hoje, você seria a mesma pessoa que é agora? Ou você seria corrompido pela facilidade? Eclesiastés te ensina que os processos são tão importantes quanto os resultados. Tem pessoas que ganham na loteria e em 5 anos estão falidas de novo. Por quê? Porque receberam o resultado sem passar pelo processo. Sem desenvolver a mentalidade, os hábitos e o caráter necessários para sustentar aquele nível. Mas quando você passa pelo processo divino, respeitando os tempos e as estações, você não só alcança a prosperidade, você se torna alguém digno dela. E se você chegou até aqui sentindo que alguma coisa na sua vida precisa mudar, talvez seja porque você está entrando numa nova estação. Uma estação onde velhos padrões não funcionam mais e novos códigos precisam ser ativados. O que acontece é que a maioria das pessoas tem medo das transições. Preferem a previsibilidade da insatisfação do que a incerteza do crescimento. Mas Salomão te ensina que as transições são onde a mágica acontece. É nos intervalos entre uma estação e outra que as maiores oportunidades aparecem. É quando você não tem mais certeza do que é, mas ainda não se tornou o que vai ser, que o universo conspira para te levar para o próximo nível.
Por isso que Eclesiastés termina com uma das frases mais poderosas da Bíblia. De tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Temer a Deus aqui não é ter medo, é ter reverência. É reconhecer que existe uma inteligência superior orquestrando os tempos, e que sua parte é se alinhar com essa inteligência em vez de lutar contra ela. Quando você faz isso, sua vida deixa de ser uma sequência de tentativas desesperadas e se torna uma dança cósmica onde cada passo leva ao próximo de forma natural. Se essa pequena dose de conhecimento já mexeu com sua mente, imagine o efeito das 7 chaves juntas. O fragmento que você acabou de assistir é só o começo. Para realmente ativar as 7 chaves que liberam seu potencial, há um caminho completo esperando por você no link da descrição. E se você quiser continuar desbloqueando as camadas invisíveis que estão travando sua vida, tem um vídeo aqui no canal que vai te virar do avesso. Procura por O Código Secreto dos 40 Dias que Transforma Qualquer Destino. Você já passou por algum momento em que sentiu que tudo conspirou a seu favor? Ou talvez você está numa fase em que parece que nada dá certo, não importa o quanto você tente? Me conta aqui embaixo nos comentários, eu leio todos e às vezes eles viram tema de vídeo novo. Aqui é Saga, nos vemos no próximo vídeo.